E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Coisa. Agora sim, afiando aqui para nós entrevistarmos então nessa noite uma dupla dinâmica, uma dupla que se completa, né? Olha aí que legal, ó. Hoje a nossa conversa é com a Andy e a Tati, né? Vocalista do Rockmouth, e a Andy é vocalista e fundadora da banda Molt. Sejam muito bem-vindos aí, a galera que vai se aproximando, a Oliveira, o Salks, o The Last Neon Knights. Vai ser aí uma entrevista muito legal que está iniciando daqui a pouco com o pessoal, com a Andy. Estou esperando, inclusive, ela entrar aí para nós iniciar essa conversa. Aí, chegou a chefona aí. Vamos mandar um convite para ela. Boa noite pro Mário. O Mário tá chegando. A gente ficou invertido. Aí não deu certo o teste aqui. Só um pouquinho. Oiê. Vamos ajeitar aí, tirar essa desavença aí. Aí o pessoal vai chegando. Vamos esperar as gurias. Vão ter que virar. Aí, agora sim, ó. Agora sim, até aparecem melhor os instrumentos aí ao fundo, né? O contrabaixo e. Vira assim. É que eu não consigo. Peraí, segura um pouquinho. Pode ir. Olá. Pronto. Peraí, negócio. Vamos dar uma guardada aí, vocês ajeitarem bem aí esse talento aí para nós transmitir. A gente quis fazer um teste aqui e não deu bola, mas tudo bem. Acontece. Tá bom, o Instagram não avançou ainda, né? Bom. Pronto. Oi? Agora sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tô meio cega, só que eu não vou conseguir ler os comentários, mas eu vou tentar. Pronto. Aí, agora sim, até o Mário ali tinha comentado que tava ruim, mas agora tá tranquilo. E essa dupla aí? E aí? Tudo bem com vocês aí? 100% nessa noite? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer aqui na live. Obrigada pelo convite. Agora que a gente tá no ângulo certo, melhor aí. Com certeza, né, gente? Até vou dando boa noite, o Boca Braba HC aí tá chegando. Nós vamos iniciar aí essa conversa. O pessoal que quiser mandar sua pergunta pode mandar, fique à vontade. Eu leio aqui até para as gurias, né, pois elas estão ali com dificuldade ali para ver de longe, mas com certeza a gente vai atender a toda a galera. A Andy e a Tati, ambas são namoradas, né? Não sei se são casadas, aliás, e estão aí. Sim, aí sim. São casadas. A Andy veio da Argentina para o Brasil, encontrou o amor dela e aí tá toda essa beleza aí, né? Toda essa cordialidade especial, tanto que resultou numa banda, né? A banda que vocês têm um duo, inclusive, misturando essa voz bluseira aí da Andy e um groovão ali, um som, uma gritaria, uma pancadaria vocal, né, da Tati, né? Vai, como é que foi esse momento que vocês cruzaram um olhar sobre o outro aí e resultou nesse romance? Você fala ou eu falo? Você que sabe. A gente mistura. Tá. Bom, na verdade, eu e a Angie, a gente se conheceu por causa do canto, né? Então, a Angie, ela começou a fazer aula comigo há 4, 5 anos atrás. 5 anos atrás. E, bom, a gente ficou um bom tempo só de contato profissional mesmo, né? Deixar bem claro isso. Sem muita ousadia. É verdade. Mas depois de uns 3 anos que a gente começou a ficar mais amigas, a gente começou a se aproximar.
E, na verdade, eu achava que a Angie era hétero, ela achava que eu era hétero também. E daí depois a gente acabou descobrindo que não, e daí rolou um interesse. E daí a gente começou a namorar muito rápido, na verdade. Ano passado a gente começou a morar juntas e daí casamos. Então, aí surgiu a nossa união. A banda, no caso, a Molt, que nós temos juntas, que a Angie é vocal e eu resolvi assumir a posição do baixo. E daí a gente começou essa parte musical, querendo fazer cover de Evanescence, e também a gente pensa em fazer músicas próprias, e estamos tocando esse projeto aí juntas, né, nessa parte musical. Acho que é só a Multi, que por enquanto a gente pensa em continuar. Ainda não temos outras loucuras para pensar musicalmente. A Monte ela já existia antes da Tati entrar e era uma formação onde eram só meninas e só eu de menina, de vocalista, né? Uhum. E daí a gente tinha bastante, não vou dizer conflito porque não era briga, assim, mas a gente tinha muito encontro de opinião com coisas muito importantes em relação à banda. Daí a gente decidiu separar e a banda virou duas. Então, daí, por um lado, eu segui com a Monte, né? E daí ficou só eu e o baterista, que é o baterista até hoje, né? O Val. Daí a gente precisava guitarrista e baixista. E daí eu dando volta aqui em casa, tipo, putz, vou ter que arranjar um baixista aí, vamos ver onde que eu acho um baixista. E a Tati, tipo, meio que levantou a mão, tipo, eu quero! Daí a gente já estava conversando um pouco sobre a questão de fazer cover de Evanescence e tal, daí ela tocou. E o legal é que, na verdade, eu me dou muito bem com a guitarrista, com a Luana, e a gente, assim, tenta, assim, e consegue compor uma música inteira em pouco tempo, então é uma parceria que dá muito certo, ainda mais se tratando de cordas, né, na hora de compor. Então, eu e ela, a gente tem muita facilidade em compor, daí a gente meio que combina no estilo. Na verdade, eu acho que a Molt vai acabar indo para um estilo mais metalcore, não vai ficar necessariamente no estilo de new metal. E, bom, a escolha que a gente fez de Evanescence, porque a Índia e a Luana, elas são fãs demais. A gente é doente. Eu tive a minha época que era fã de Evanescence, 15 anos, mas passou. Mas eu gosto também ainda, gosto de ouvir, e daí não teve problema nenhum em tocar cover, né, disso, ainda mais que eu fico nas outras vertentes do black metal, do thrash metal, e daí eu fiquei pensando, nossa, vou fazer um cover de Evanescence, será que vai ser ruim, não sei o quê, mas aí não, foi super de boa. E foi um show delicioso que a gente fez, na verdade, o nosso primeiro show com essa formação foi muito gostoso de fazer. Fazia tempo que foi minha segunda vez, na verdade, que eu subi no palco tocando instrumento. E fiquei toda nervosa para subir no palco. Putz, será que eu vou lembrar das músicas? Eu tenho um pouco de dificuldade de lembrar. Fazia muito tempo que você não tocava instrumento no palco, né? Sim, mas foi super de boa, foi gostoso. Eu acho que isso que vale, né? Com certeza, a experiência é tudo, né? E as coisas vão acontecendo, vocês vão praticando, obviamente, e a prática vai te trazendo novas experiências, né? Vai te trazendo situações que daqui a pouco você não percebe, né? Como é o caso da Evanescence, né? Pô, que surpresa para quem é mais fã de um metal mais pesado, né? De um trabalho mais simples, né? Porque o metalcore ele tem um trabalho maior tanto em voz quanto instrumental, né? Tem mais elementos que você pode colocar na música, né? E já o thrash, o death, você não vê tanto isso, né? Então, realmente é algo muito legal. É uma mistura legal, e sem falar que renova os ouvidos, né? Daqui a pouco você tá tão aficionado só num lado que você escuta outra situação e começa a misturar os elementos, né? Começa a pintar experiências ainda maiores e melhores. Mas nesse meio a gente tem uma argentina, né? Que é a Andy. Eu até perguntei para ela no privado se ela conhecia o Papo.
né? O bluseiro ali. Não sei se tu Eu vi, conhece. eu vi a tua pergunta, mas eu vi bem na hora que a gente estava entrando na live e não ia conseguir responder. Sim, eu conheço, ele é super conhecido na Argentina. Para quem não conhece, ali, que está assistindo a live, procure Papo Napolitano. Ele é um cara que, nossa, acho que a vida inteira dele ele fez música, né? Tipo, sei lá, uns Sim. 50 anos de carreira, talvez. E ele fazia blues, rock, uma coisa assim. Lá na Argentina, uma voz muito característica, sabe aquela voz do blues, assim, tipo meio assim. E ele é, nossa, ele é super, super, super admirado, reconhecido lá na Argentina, coisa que é meio raro, assim, ser meio que profeta nessa terra. Mas a galera gosta muito lá. E tem um paralelo assim com o Brasil, por exemplo, sabe, por exemplo, o motoclube aqui no Brasil, que sempre tem algumas bandas que você vê que a galera do motoclube curte. Então, lá na Argentina, a galera do motoclube curte muito Papo Napolitano. Eu E eu, imaginei até porque o Papo ele já tocou com o Lemmy Kilmister, né? Ele tem toda uma trajetória musical e é um cara que eu tinha como referência da Argentina, que eu conheço assim algumas bandas, né? Não é muito assim, tanto a Argentina quanto a Espanha, eu não tenho muita informação de bandas de fora, sabe? É difícil eu encontrar algo, é difícil eu encontrar um site, até porque tem todo esse lance do Google, o Google brasileiro ele te notifica poucas coisas, né, de outros países. É meio trancafiado o negócio do código analítico dele. E quando eu descobri o papo foi através de jogando videogame. Tava jogando videogame, um cara tava tocando o papo de fundo. Eu perguntei para ele e ele me comunicou a respeito. E daí eu até te perguntei, porque depois a gente vai dar uma conversada a respeito dos artistas. E eu queria saber mais de ti, Andy. Como que foi, cara, essa tua transformação de chegar pro Brasil, cara? Porque mudar de país, por mais que sejam os vizinhos argentinos, você tem toda uma trajetória, né, para arriscar e viver da música aqui no Brasil, né? Que é algo muito importante, uma mudança de vida totalmente, um rumo que não é só atravessar a rua, né? Atravessar uma fronteira para uma cultura totalmente diferente. E hoje, aliás, antes de tu perguntar em qual município que vocês moram, qual estado que vocês se situam atualmente? esqueci de falar isso, né? A gente mora em Curitiba, Paraná. Uhum. É, é assim, eu primeiramente, acho que quem me conhece hoje, assim, que eu sempre estou falando música, eu estou relacionada com alguma coisa musical, seja cantar, seja qualquer outra coisa, acha que eu, tipo, sempre cantei, ou sempre estive nesse meio, e não é assim, eu canto faz muito pouco tempo. Eu procurei a Tati para fazer aula de canto quando eu estava começando a cantar, para você ter uma ideia. Faz 5 anos atrás, eu tenho 32, e eu tô no Brasil faz 10. Então, eu vou até engatar com uma pergunta que o Robin da Enraça me mandou, acho que ele tá na live ali, ele tinha me perguntado como que era a cena na Argentina, e se eu tinha bandas para recomendar. E eu tô completamente por fora, é engraçado, na verdade, porque eu sou argentina, mas eu tô completamente por fora de como que é a cena de lá, principalmente a cena underground. Se você me pergunta bandas, as bandas que eu vou te falar são bandas completamente mainstream e provavelmente bem desatualizadas, são de tipo quando eu era jovem, tipo, da minha adolescência, assim, tá? Bem Uhum. por fora, o Robin tá aí. É, então é assim, tipo, em resumo, eu vim pro Brasil faz 10 anos, eu morei pouco tempo em Camboriú, uns meses, e daí eu me mudei para Curitiba, mas nessa época, mesmo eu sempre tendo curtido música como ouvinte, como público, e eu sempre quis cantar, eu não estava nem de perto nesse mundo assim das bandas, nem que seja do underground, assim, estava bem longe, aliás. Na minha família não tem gente também que tenha contato com música, também nunca teria, nem teve apoio de nenhum tipo para esse tipo de atividades. Então, meio que eu faz uns 5 anos comecei a ver qual era, e faz uns 2, 3 anos que eu comecei, tipo, realmente a me enfiar no meio, a conhecer a galera, a ver as bandas aqui e tudo mais. Ah, que legal. E esse vozeirão que tu soltou agora há pouco, ó, o pessoal que não visitou ainda a nossa página do Facebook lá, vale visitar, tem a Andy cantando uma bela versão da Amy Winehouse. E para mim, falando em termos assim físicos,
eu diria, a embocadura, né? Tu tem a embocadura muito semelhante da Amy, né? Então, quando veio aquela versão, aquela voz, eu, opa, vou ter que dar o play agora, né? Porque é uma. Tu realmente tem a embocadura, o formato físico, né? E a voz combinou super, cara. Foi uma bluseira ali que eu olhei assim, nossa, pô, arrepiou. Cantou super bem, cara, mano. Até vale o pessoal o pessoal visitar depois a página do Face do Subsolo, né, que a gente compartilhou a Andy em uma versão muito legal da Amy Winehouse. E tem no caso, para quem está chegando agora na live, a pessoa que lapidou, digamos assim, a voz da Andy está no lado dela, né? E para você, moça, para Tati, como que tu se sentiu capaz, né, capacitada de iniciar então as tuas aulas, de você ser uma professora de músicas, uma pessoa que lapta talentos e que traz à tona todo o cuidado e todo a chave fundamental que é cuidar das cordas vocais, né, do pessoal. Então, até você usou um termo que eu gostei bastante aí, lapidar as vozes, né? Eu acho que é bem esse papel que eu estou levando desde que eu comecei a dar aula de canto. Eu comecei a dar aula de canto numa situação bem diferente, na verdade, que eu estava fazendo aula de canto já fazia uns 6 anos, aula de canto lírico com a Sandra Barr, minha querida professora. E em um momento onde eu estava acabei me desenvolvendo bem no canto lírico, e também pelo fato de eu saber gutural, não tem tanto professor de gutural assim, ela até me indicou, começou assim, um aluno meu quer aprender a cantar drive, quer aprender a cantar gutural, você pode dar umas dicas para ele? E daí eu vi, acabava também ensinando alguns amigos meus, tipo, de noite, assim, nas saídas, eu acabava ensinando como que dava os primeiros berros. E daí ela falou assim, por que você não começa a dar aula de canto? Eu, pois é, né, acho que talvez sim. Daí eu comecei com algumas pessoas que me procuraram, assim, você dá aula? Daí eu comecei a dar aula, mas daí bem exclusivamente para gutural. A Andy foi a minha primeira aluna de canto limpo. E daí, nossa, eu quase tive um treco na época, na verdade. Eu tentei manter bem a calma e acho que ela nem notou que eu tava tendo um surto por causa disso. Mas, daí, consegui ir moldando e eu sempre pensei nisso mesmo, de qual é o objetivo da pessoa, onde é que ela quer chegar. O que ela quer aprender, o que eu vou precisar dar de ferramentas para a pessoa chegar nesse objetivo que ela quer. Seja gutural, drive ou voz limpa mesmo. Então, e o trabalho hoje basicamente é esse. Então, é trabalhar a técnica vocal, a pessoa aprender. Bom, eu tento passar todo o conhecimento que eu tenho, inclusive quando me deparo com alguma pergunta em que eu não sei responder, ou alguma técnica que eu não domino, eu vou atrás de ver como faz. Não, obviamente que eu não vou fazer perfeitamente, acabo conseguindo demonstrar, mas aí entra o meu trabalho de instrutora vocal, não de vocalista, né? Então, um instrutor vocal, ele não precisa ser um mega cantor, mas ele saber o que está utilizando, às vezes quais músculos das pregas vocais que utilizam, quais as ressonâncias, essas coisas, isso vai fazer com que o aluno consiga desenvolver especificamente alguma técnica vocal. Então, entra nesse ponto que é essa lapidada da voz para fazer a pessoa cantar uma música específica, né? Então, eu tenho trabalhado bastante isso com os alunos e é a parte que eu mais gosto, porque, nossa, ver o aluno cantando uma música e saindo do jeito que ele queria e todo satisfeito com a sua voz, eu acho que essa é a minha melhor recompensa. Eu realmente amo demais o que eu faço. E é muito recompensador ver isso, né, nos alunos.
Com certeza. E até eu vejo que hoje tem trabalhos científicos a respeito de drivers vocais, né? Essa questão de você trabalhar a voz. Tem, inclusive, um professor brasileiro que ele trabalha o drive de voz rock. Ele é específico nessa área, até eu não me lembro o nome dele agora, mas é um cara que ele dá aula, e até muitas vezes por Skype, né, para o pessoal do Brasil todo, em que ele tem esse trabalho científico a respeito do driver vocal do rock and roll, né, para a canção, para quem quer algo específico na área do rock. Ele é vocalista, tem um cover reconhecido, inclusive, pelo Pink Floyd, e é um cara que arrebenta. Claro, ele não consegue, ele não tem a técnica e não trabalha com vozes específicas do metal, específicas do gutural, né? Que é uma técnica muito difícil, é uma técnica que você tem que trabalhar e muito, né? Um desempenho, porque se você aprende a técnica e você desempenha ela de forma errada, ela é muito mais danificadora, né? Ela danifica muito mais a corda vocal do que um costume de você simplesmente falar alto, né? A gente sabe que o sussurro, você sussurrar, né? Falar baixinho força a voz, mas o gutural, ele se deixar rompe, né? Ele danifica total a corda vocal e a recuperação é muito difícil. Até esses dias eu estava vendo como? É até engraçado, porque quando eu procurei a Tati, eu precisava de tudo, né? Porque eu não sabia nada, primeiramente. Uhum. Mas eu tinha um problema muito específico que foi o que me fez realmente mandar mensagem ou, tipo, pensar, não, eu preciso de aula. Que foi que mesmo naquela época eu estava cantando limpo, eu não estava nem tentando fazer um tipo de drive, nada. Eu só queria cantar e fazer um ensaio com uma banda que eu tinha naquela época, que era uma banda também que nunca chegou a fazer show, era uma coisa assim muito... sem muitas pretensões, assim, sabe? Só que a Mas gente no fazia um ensaio... oba-oba? Oi? Mas no oba-oba? Isso. Mas a gente fazia uns ensaios de 1, 2 horas, sei lá. E daí eu lembro que tinha uma música de Audioslave, aliás, tinha duas, mas eu lembro que uma era Like a Stone. Eu não conseguia cantar aquela música sem ficar, que parecia que ia cuspir sangue. A minha garganta doía, porque eu estava respirando tudo errado, estava fazendo tudo errado. Eu sofria o resto do ensaio, eu ficava às vezes sem voz, uma semana até o ensaio seguinte. Eu ficava 100% sem voz, eu não conseguia falar. Parecia que tinha uma navalha que tinha me cortado na garganta, assim, sabe? E isso aí tentando cantar limpo. Imagina, então, com gutural. Mas é só para avisar, então, que, tipo, você pode ter esse problema, assim, tentando cantar até a coisa mais sucia do mundo. Você pode ter esse problema tentando cantar Cristina Aguilera, se você estiver cantando errado. Você pode se machucar. Realmente, então, é melhor buscar um profissional. E eu tentei resolver isso sozinha. Eu procurei vídeo no YouTube, eu perguntei para as pessoas e eu não consegui resolver isso sozinha. Em uma aula, a Tati resolveu. Ele falou, não, você está respirando errado. Nossa, que demais. Mas é verdade. É verdade, ela resolveu uma aula. Tipo, que ela me passou know-how assim. Claro, eu levei um tempo para realmente incorporar o que ela tinha me falado. Mas basicamente o que ela me falou foi, não, você está fazendo isso, isso, isso aqui errado, você vai fazer assim, assim, assim. E na verdade era tudo relacionado à respiração. E resolveu. Daí a gente continuou trabalhando outras coisas, mas o meu problema-chave que me levou a procurar professora de canto foi a questão de que eu sofria de dor. Eu acabei tendo bastante alunos que chegavam assim, às vezes cantando limpo mesmo, nem era questão do drive, ou às vezes tinha um drive, mas eu sinto dor, fico sem voz depois do show, fico sem voz depois de um ensaio de 2 horas. E daí eu faço todo um trabalho para a pessoa conseguir relaxar na hora de cantar, porque muitas vezes o que acontece é que a pessoa aperta a laringe na hora de cantar. Se você fizesse uma força de apertar mesmo, para conseguir fazer notas agudas. E daí faz todo um trabalho de respiração, tudo bem com calma, detalhe por detalhe, até que a pessoa chega uma hora que ela consegue naturalmente conseguir cantar sem machucar. Então, para gutural isso é bem importante. Eu até levo a questão do canto lírico pro gutural, porque é muito parecido, muitas coisas são parecidas entre canto lírico e gutural. Então, o treinamento da aula não é 1 hora de
cultural que a gente fica cantando. Até agora, as aulas são online, eu só estou fazendo aula online por causa da quarentena. Tem pessoas de outros estados também. E o treinamento, basicamente, é ficar estudando algumas músicas de canto lírico, exercícios de vocalize, urros, barulhos estranhos, bastante barulho estranho, na verdade, a aula chega a ficar muito cômica. Aqui em casa, até, eu fico pensando, tem a Natália, que mora com a gente também, nossa amiga, nossa filha adotada, brincadeira. Eu ouço umas risadas ao fundo, né? É da Nath. Quer vir dar oi, Nath? Quer me dar oi, Nath? Vem dar oi. É a de 43 A gente adotou ela. A gente adotou. Oi. Aí, Olá, tudo bem? tudo bem? Então ela tá trabalhando em casa também, daí eu fico imaginando ela atendendo algum cliente no telefone, e de repente solta um lá no meio do telefone, mas as aulas acabam sendo divertidas também nesse sentido, porque é bastante barulho estranho. Acaba sendo um sanduíche de barulho, porque eu fico lá no fundo, a gente tem 3 ambientes no apartamento, eu fico no fundo, a Tati fica aqui na frente, na sala, e o quarto dela, da Nath, fica no meio. E daí, tipo, é a Tati na sala, daí eu no quarto, e daí ela no meio tentando trabalhar. É bom que às vezes eu paro aula de canto, às vezes eu paro aula de canto e aí a gente tá cantando, e daí eu fico, nossa, tá saindo bem bom. E a gente fica trocando ideias bastante ao longo do dia sobre técnica, é bem legal. Ah, que massa! Para quem é músico e tem essa vivência musical toda, é excelente, né? Eu não tenho dúvidas que quando você tem duas pessoas que compactuam, né, desse amor, é excelente, né? É excepcional. E ainda mais um trio, então, né? Tem até a filha adotiva aí para descobrir ainda mais outras novidades, né? Isso é muito legal. A pessoa tem que ter um cuidado com o diafragma, né? Daqui a pouco o próprio professor de voz pode atender lojistas, né? O pessoal que grita bastante na rua, que usa bastante da voz, né? O vendedor ali, né? É amplificado, né? Você que está nos olhando aí na nossa live, você que é vendedor, que chega em casa e se sente cansado até no pulmão, até nas suas cordas vocais aí, ó, cuidado, é bom dar uma consultada aí com o pessoal que entende da voz, porque é importante. Eu, como locutor, quando eu trabalho no rádio, trabalho muito essa questão, porque às vezes tem pessoas que elas têm uma dificuldade, né? E vocês podem até me confirmar, talvez, ou não saibam, sei lá, mas tem pessoas que elas fazem o trabalho, elas utilizam da voz, né, durante horas, e a voz segue gastando. Até o momento que ela dorme, parece que o diafragma segue aberto e danificando ainda a voz, né? Mesmo ela baixando o tom, falando normal, ainda assim tem um trabalho, né? Ali ainda tem gastando ainda, cansando, né? O músculo da corda vocal, né? Tem um aluno meu da Academia do Rock, que eu também dou aula pela Academia do Rock, aqui de Curitiba, e uma das queixas era, eu fico com a voz muito cansada, dou muitas aulas durante o dia, professor que dá aula, falar cansa também, a forma como fica a laringe na hora de falar, e daí notando o jeito como ele falava, estudando um pouquinho, às vezes a gente tenta falar mais agudo do que a gente precisa. Então, ou acaba falando muito alto, e tem um jeito de você impostar a voz em que você consegue articular muito bem as palavras e você não precisa fazer força na laringe para você usar isso. Principalmente a parte de respiração também. Então, às vezes, falar num tom um pouco mais baixo vai relaxar um pouco, junto com a respiração, você consegue projetar melhor a voz e sem danificar, que é uma das coisas que eu acabo levando também para quem precisa falar muito ao longo do dia. Eu penso que às vezes a pessoa fala ao longo do dia inteiro e depois vai fazer aula de canto ainda.
Então, tem que ter um descanso, tento indicar as formas mais corretas, prezando a saúde vocal. E Eu percebi isso quando eu fazia aula durante a semana, lembra? A Sim. diferença de você fazer aula um dia de semana, que eu trabalhava naquela época com atendimento telefônico. Daí eu ia fazer, sei lá, aula uma terça, quarta-feira no meio da semana, daí eu não rendia nada, daí eu ficava, tipo, pedindo desculpas para ela. Daí eu ia fazer aula um sábado, às 2 da tarde, até a pele tava melhor, assim, sabe? Ficava, tipo, brilhando, princesa da Disney. Era outra coisa, realmente tem que ver o horário que a pessoa rende mais. Porque às vezes você ir moído para aula de canto ou ir doente. De manhã eu fico horrível. Sempre quando eu vou dar aula de manhã, minha voz fica bem difícil, ela sai toda estranha, até para dar aula. E até eu fico cansada quando eu aguento no máximo 5 aulas no dia. Já vi que esse é o limite. Porque chega um momento que eu acabo ficando com a voz cansada, principalmente quando eu dou aula de gutural, porque pensa que, na verdade, o corpo tem um limite. Eu cantando em banda, eu sei que o meu limite é 1 hora e meia. Durante 1 hora e meia, a minha voz não vai quebrar. Mas, depois disso, ela começa a quebrar, porque eu começo a ficar com um apoio de voz cansado, na verdade. Então, eu tenho esse limite. E daí, quando eu tô dando aula, eu fico, sei lá, eu dou um intervalo de meia hora entre uma aula e outra, mas na quinta aula eu já começo a me sentir cansada, porque daí eu tô há 5 horas cantando. Então, é muito desgastante. E eu tenho que demonstrar também, né? Então, só pelo fato de eu fazer algumas demonstrações e ficar falando durante 1 hora seguida, isso já cansa. Aí imagina uma pessoa que nunca estudou técnica, alguma coisa, e fica falando o dia inteiro e depois vai para aula de canto, esse cansaço acaba sendo muito maior, né? Então, é importante, sim, acho que as pessoas que trabalham com comunicação aprender algumas coisas de voz, no sentido de respirar, no sentido de articular. Isso acaba melhorando muito a qualidade do trabalho. Né? Com certeza, muda totalmente, né, o aspecto. Tem pessoas que elas falam meio que com um assovio no final da voz e tal. Tem toda essa situação. Até esses dias eu tava vendo o Paul Rodgers, ele que foi vocalista do Queen, né, por um tempo ali e tal. Ele conta, né, que o segredo para ele manter a voz dele sempre no ápice por tantos anos que ele tem de carreira o chá de raiz de. Pô, chegar na hora da live e esquecer a raiz é brabo, né? Gengibre. Gengibre é bem bom. Exato, ele fala a respeito da raiz, sabe? Ele diz que é ultra benéfico, que por anos ele faz o chá de gengibre ali para manter aquela textura, aquela voz, né? Assim como a gente tem exemplos conhecidíssimos como Axl Rose, que denegriu a voz dele de uma maneira, né? Totalmente, às vezes inexplicável, às vezes explicável, né? Depende de quem conta a história, né? Mas a verdade é que a gente vê, né? A gente vê até alterações físicas nele, né? A gordura também corporal deu uma afetada na voz dele, todo o trabalho. A gente tem a Souza Fair, ela pergunta para vocês 2 bandas favoritas de cada uma. Antes de vocês responderem até, eu quero dizer que depois vocês têm que lançar para nós compartilhar no subsolo trecho de vocês cantando, né? A Andy agora que falou que tá tirando o Chris Cornell na voz, cara, tu vai ter que cantar uma versão então do Chris Cornell pra nós. Que o Chris Cornell é um cara que foi fantástico na voz, né? Cientificamente falando, a voz dele diferenciada total, né? E a Tati também, né? Mandando um gutural aí de respeito, né? Vou fazer uma observação em relação ao gengibre. A melhor coisa para cantar, na verdade, uma dica aí para quem canta, seja cantar no chuveiro, seja ficar cantando em casa, sempre água, na verdade. O gengibre vem uma coisa que tem, tipo, por exemplo, tomar chá de gengibre antes de dormir. Isso, ok, sabe? Mas procurar sempre antes de cantar para hidratar a garganta, água. Nada que tenha açúcar, aquela história da maçã é mito, tá? Então, qualquer coisa que tenha açúcar pode danificar um pouco, vai te atrapalhar na hora de cantar, porque acaba
produzindo mais muco na garganta, né? Então, melhor água, né? É verdade. O Wendel que eu deixava meu chá para as lives, mas é precisamente por isso, porque se eu ficar falando uma hora ou mais, e eu, por exemplo, sei lá, foi um dia que eu falei muito durante o dia, eu não cantei, hoje eu cantei, então beleza, minha voz está mais aquecida. Mas eu não falei muito no dia, eu fico falando uma hora com você, mas agora na quarentena que eu, tipo, não tô falando, quase, eu posso ficar sem voz, com certeza. Então, tipo, o chá é por isso, porque eu, pelo menos, cada pessoa é diferente, eu acho, mas eu acho que também água morna é muito diferente de água natural, de água fria. Eu tenho uma garrafinha aqui no lugar, uma garrafa de água natural também. Mas, tipo, eu acho que chá, precisa estar fervendo também, né? Morno. Eu acho que dá uma lubrificada, assim, que a água natural, frio, não vai te dar também. Respondendo a pergunta da Fer, lá, 2 bandas preferidas, será que ela queria saber bandas brasileiras ou bandas internacionais? Ou apenas De bandas vocês, hein? Vocês que mandam essa, hein? Para falar quatro, duas nacionais e duas internacionais. Tem uma banda, assim, eu tenho muitas bandas preferidas, mas de pensar 2. Atualmente, vou pensar atualmente, tá? Porque eu vou mudando muito de bandas preferidas, não existe uma banda somente preferida. Mas, atualmente, pra mim, já faz mais de um ano que tá sem, é Ginger, que eu sou apaixonada pelo vocal da Tati, que também é Tati, adoro. E tem uma outra banda que também me inspira muito em relação musical, que é a Benighted, que é uma banda francesa de deathcore, e esse vocalista, eu achava que eram vários vocalistas, e quando eu conheci a banda, eu fui ver, é só um vocalista que ele utiliza muitas texturas de voz, é apenas gutural. E, nossa, é uma banda maravilhosa, o show deles é perfeito, então, essas 2 bandas preferidas, Benighted e Ginger, pra mim. Eu não sei se eu consigo escolher, estou pensando desde que você perguntou. Mas internacionais, eu acho que sim. Ginger, com certeza absoluta. Nossa, faz muito tempo que eu gosto muito de Ginger e só tem aumentado, assim, sabe? Desde que eu vi eles ao vivo também. Era para estar vendo também em março, era para a gente ir no show. E o maldito corona impediu isso, mas tudo bem. E, cara, eu escuto tanta coisa diferente que eu tô pensando o que eu tô ouvindo agora. Agora, sim. Eu tô gostando bastante de Stellar Darling, mas eu tô ouvindo, tipo, muita coisa diferente. Stellar Darling é uma banda que mistura umas coisas meio loucas de folk com um pouco de prog, com várias coisas, e é de ex-integrantes de Lubate, que é uma banda também que eu gosto muito, muito. O show deles é maravilhoso. E o show deles é maravilhoso, que a gente foi aqui em Curitiba no passado também. E nacionais, é bem difícil, porque, nossa, tem muita banda boa, realmente. Eu acho que, mas alguns meses atrás, eu teria respondido com certeza, sem dúvida alguma, Indigna e Raça, que são as 2 bandas, assim, tipo, que não saem da minha playlist nacionais. Mas, realmente, eu tenho conhecido muita banda boa. A Lasting Maze, por exemplo, que a Grazi está aí na live, também vocaliza Lasting Maze, de Mossoró. Eu acho muito foda, eu sou que não saem da cabeça, eu tô gostando bastante da Dark Valley, e eles só lançaram um single até agora, e eu tô tipo, no repeat, esperando eles lançarem o próximo. Tem muita banda foda. É verdade, não. O cenário musical, a gente já reduz no Brasil, tem muita banda, né? E aí a gente amplifica a nível mundial, pô. É sempre assim, né? Não dá pra gente se prender muito na lista, que senão tu bate naquelas que tu tem de travesseiro, aí entra com as novas, se perde, né? Se perde, não sai nada. Dos bandas que eu gosto brasileiros, tem muitas também. Dark Vector, que eu gosto bastante, da Bahia. Darkmans, Inrasa, Manger Cadaver, Indigna, Hellgun, aqui de Curitiba, que eu gosto bastante, adoro os meninos também. E, deixa eu ver. Tem Rock Moss. Molde, várias bandas. Sim.
Não, e até assim, eu falei até com o nosso colega ali, gente, do Subsolo, o vocalista me esqueci o nome dele também, né? Chega nas lives e dá um branco desgraçado, né? Ele tem uma banda de horror metal, né? De thrash horror, que é o... A Master do Kita. Isso, exatamente. E o Kito, ele tem aquela duplicidade, né? Ele é ele e mais uma vocalista. Ele já disse por experiência própria, né? Que para ele, como vocal, trabalhar em dupla facilita, né? Porque não gasta tanto a voz de um quanto o outro. E vocês duas, daqui a pouco vocês não pensam em fazer um trabalho de um duo vocal? Eu tava aí tentando, tipo, puxar a Tati pra gente gravar alguma coisa. A gente tá com uma interface de áudio aqui em casa, e daí estão rolando experimentos. Que por enquanto tá doando. É aquela que tu soltou cantando a Amy ali? Oi? É aquela que tu soltou ali cantando a versão da Amy Winehouse? Ah, não, isso aí eu gravei com o celular mesmo, mas a gente tá com uma interface de áudio mesmo que permitiria uma gravação um pouco melhor. Ah, sim, até tem um cover que eu postei recentemente em colaboração com um músico daqui de Curitiba, o Malcolm, que ele me convidou pra gente... Ele me convidou pra gente fazer uma colaboração, porque ele tá fazendo, tipo, tá aprendendo um pouco de mix e master, e daí ele queria fazer. E ele também manja de editar vídeo e tal, assim, tipo, quarentena, né? Daí a gente gosta muito de Tu e a Perfect Circle, e nossa, essas aí também não saem do meu top 5, top 10 de bandas, são bandas que eu amo. E daí a gente escolheu uma música da Perfect Circle, Weekend Powerless, e gravou um cover, que daí eu usei a interface, né? E essa música tá na minha bio do Instagram. Pra quem quiser ouvir, é só clicar lá. Tá bem massa. E a gente tá trabalhando numa outra colaboração com ele também, que acho que vai sair talvez umas 2, 3 semanas. Daqui umas 2, 3 semanas no máximo. Vai ter a participação de um ex-integrante da Monte, que é o Gui, que ele tocava baixo e cantava na Monte. Ele canta muito. Daí a gente vai fazer uma música vou falar mesmo, de Impulse Drive. Tá bem linda, acompanhei. Que legal. Para os que estão assistindo aí, falem aí que músicas vocês queriam que eu e a Angie façamos de parceria. Participem aí, falem aí. Por favor, porque esse é o dilema no momento. A gente tá tentando escolher uma música pra gravar. É que daí a gente escuta a música, daí a gente, putz, mas não tem um instrumental dela pra gente conseguir fazer, fica aquele instrumental, fica aquela voz de fundo, aí a gente não consegue tirar. Aí se alguém tiver alguma sugestão e ajudar a gente aí nisso, a gente faz nós trabalho. Fazer Imagina aí, rolar de Dia dos Namorados, né? Pô, faz uma dupla aí, cantando algo, né? tinha pensado nisso. Uma desgraceira no Dia dos Namorados. Gostei. Melhor, né? Chega no Dia dos Namorados aí, grava um guturalzinho com um sinfônico, pô, brilha aí a nova dupla e o Subsolo com certeza divulgando, né, cara? Patrocinado pelo Subsolo. Claro, pô. Temos em casa, né? Temos em casa, não adianta. Seria muito nossa cara. Evidências. Pô, Grazi. Aí, inversão cultural, pode ser? O refrão cultural de Evidências vai desmanchar o meu coração. In-Waves. In-Waves é uma boa. In-Waves é interessante, Guilherme. Valeu, vou anotar aí. Vamos anotar. Vamos porque colocar é fácil de achar um instrumental. Quem sabe a gente faz mais de uma, se as sugestões forem muito boas. In-Waves e Evidências. Olha aí. Bela e a Fera. Trivium ia aprovar. Que a Mel ia falar uma princesa da Disney pra gente. Só a Mel cantando a música da Disney. Tá na hora de cumprir essa história, hein? Não, e assim, até a Tati, ela tem o Rockmoth, né? Que a banda dela já é um trabalho mais antigo, né? Na cena, já tem toda uma presença. E eu queria te perguntar o motivo
do nome da banda, desse significado. O que que significa Rukmoff? Como que foi escolher esse nome aí? Então, a banda, na verdade, é bem recente. Ela surgiu ano passado, que a gente lançou o primeiro EP, mas a ideia é uma ideia bem antiga do Yuri, né, o guitarrista da banda, idealizador da banda também, na verdade, ele e o Mário que idealizaram. É uma história bem complexa, não sei se eu consigo explicar, porque o Yuri, tá, o Yuri ele é bem cuidadoso com a parte conceitual da banda, o que eu gosto muito. Ele é um artista, que ele é tatuador e desenhista, pintor, enfim. E ele é um artista que ele tem muito cuidado com a parte conceitual dos temas, né? Então, quando ele estava o fato dele compor as músicas, ele tem todo um cuidado com cada riff da música, o que isso vai representar artisticamente, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com eles por causa disso. E o nome da banda veio por uma questão de... O significado da banda para ele tem uma questão envolvida nos estudos ocultistas que ele teve. Então, era um nome, ele precisava de um nome para ele, para uma iniciação. E então, tem essa questão da fusão de dois animais, então, Hawk e Moth. Só que ele adaptou o Hawk, que é falcão, e Moth, que é mariposa, ele adaptou o Hawk por questões de escrita mesmo, mas o significado do falcão se a gente pegar a palavra mesmo, a questão no Egito era considerado Deus Horus, e Moth, que é a mariposa, é considerado como Anubis, o deus da morte. Horus seria o deus do sol e Anubis o deus da morte. Então, isso tem um significado muito, muito forte, né? O sol, que é uma questão tipo de renascimento, né? E a questão da morte. Né? Então, os dois lados combinam bastante. E, além disso, é um nome que o Yuri considerava como se fosse a sombra dele. Então, até o motivo da banda, das letras da banda, vem por essa questão de uma conversa com sua sombra. Então a gente leva muito por esse caminho, por essa temática ocultista. Eu não sou estudiosa de ocultismo, mas eu tenho bastante afinidade com o tema, eu gosto bastante. E fico sempre trocando muita ideia com o Yuri, aprendendo muito, ele é tipo meu mestre. E eu acho bem difícil explicar, talvez eu tenha me embolado e falado um monte de besteira, depois o Yuri me corrige algum dia. Mas é um tema incrível de trabalhar, porque, para mim, o significado para mim disso tudo é que entra uma parte muito surrealista para mim. E eu sempre me identifiquei muito com a arte surrealista. É uma coisa que a gente pode viajar bastante, viajar em imagem, e é uma coisa que, para mim, a música como arte, inclusive os berros, para mim, eu considero uma arte pela questão de você conseguir colocar texturas na voz em que você vai transformar isso num sentimento para o ouvinte. Então, a música para mim é basicamente isso, sabe? A gente tentar, através de um gutural totalmente, sei lá, com uma textura que eu chamo de gosmenta, e daí aquele instrumental pesado, você trazer aquele monte de sentimento ruim mesmo, que para mim acaba sendo libertador dentro do metal, porque o momento em que você escuta isso é como se você colocasse para fora todo aquele sentimento que pode estar preso em você. Então, a Rukmoff vem disso, vem de tentar transformar esse sentimento nas pessoas, que é o que a gente pretende conseguir quando a gente puder fazer show. A gente tentar transferir exatamente isso para o público. É uma ideia que a gente já discutiu bastante, e a gente pretende colocar em prática, né?
Colocar em prática esse lado sabático, né, da história, né? É muito interessante, né? O ocultismo por si, cara, para mim é uma cultura muito, muito interessante, porque você, mesmo em tempos de internet, você só encontra nos livros, né? Quanto você mais encontra sebos ou locais que tenham essas especiarias em livros, é muito diferente, né? É um quesito muito interessante. Por mais que você ache um site ou um blog dedicado a isso, ainda você vai estar raso, né? Ainda você vai estar numa pesquisa rasa, né? E muitas vezes errônea, por causa que as pessoas transcrevem e põem todo um lance, né, diferente. Até eu anotei aqui para vocês no Dia dos Namorados, mais uma música legal que eu acho que brilharia muito é Holy Diver do Dio, um clássico. Essa é boa. Eu já cantei também. essa com uma banda de covers que eu tinha. É legal essa música. muito Essa é legal. boa, tem aquela versão do Kill Switch Já fiz até versão acústica, tem a versão do Kiss Exato, e até o Dio eu nunca vi ele numa versão tão pesada quanto pode surgir agora, né? Tá sendo bem produtivo esse brainstorming. Ali tem uma galera recomendando Lacuna Coil, Draconian. E eu tô anotando mentalmente, que eu gostei. Sim, depois a live vai ficar disponível depois, né? Então dá pra ver. Tem uma pergunta até da Grazi. A Grazi ela pergunta: entre gutural e drive, qual é o mais complexo em se executar tecnicamente? Eu acho particularmente o drive mais complexo, porque você tem que trabalhar com duas técnicas vocais. Você tem que trabalhar a distorção de voz e você tem que trabalhar a sua voz base, ou seja, aquela voz que vai estar junto com a distorção. O que acontece quais os motivos que as pessoas mais machucam a voz quando fazem drive? É porque a voz que ela está usando por trás do drive, ou seja, a vibração da prega vocal, está apertada. Então, como se você fizesse um drive junto com uma voz apertada, né? Então, aí entra a parte complexa do drive. Então, o ideal é sempre, por exemplo, trabalhar primeiro para abrir a voz, que é um conceito tipo de garganta aberta, você deixar uma voz bem aberta, e com essa voz aberta, você desenvolver a compressão que vai gerar a distorção vocal. O gutural, ele tem uma parte complexa que é como se você fizesse isso no gutural, nesse growl, que é o visceral, que é o que eu faço. Você tem que... Ele parte do sussurro. Então, é como se você fizesse a mesma distorção do drive, só que sussurrando. E tem a outra técnica que também é muito complexa, eu não tenho domínio, mas eu consigo ensinar a fazer, mas eu não tenho domínio porque não é o estilo que eu particularmente gosto de usar na banda, é o Scream Fry. O Scream Fry também ele é complexo porque ele também utiliza duas técnicas. Você tem que ter uma base vocal e tem que saber desenvolver o fry junto com essa base vocal e fazer uma compressão. Então, desses estilos, o mais complexo é o Scream Fry. Depois vem o drive e, por último, o gutural, esse visceral, que é o que eu faço. Eu acho ele relativamente simples de aprender. Então, em poucas aulas, você acaba adquirindo já a capacidade de fazer. Diferente do Scream Fry, que demora meses, às vezes, para conseguir fazer, e tem que ter um treino muito constante. E o drive também, a partir do momento que você consegue aprender a parte de técnica vocal limpa, consegue desenvolver a parte da compressão. Então, tá tudo meio que interligado. Você aprendendo um, você consegue descobrir o outro. É bem interessante essa parte de distorções vocais no geral. Legal. Depois que eu descobri que tem trabalhos científicos, enfim, no meio do drive vocal, um mar, né, que dá para você adentrar e ir conhecendo, né, desenvolvendo. E ele, assim como o instrumentista daqui a pouco, né, um guitarrista, um baterista, praticando, né, você ir sempre praticando, mas com certeza a voz, para mim, o trabalho vocal tem que ter um cuidado maior, porque uma vez que você perde ou danifica a tua voz, é complicadíssimo recuperar, né?
muitas situações levam à cirurgia, né? Sim, mas o importante é assim, é importante a pessoa descobrir, até complementando um pouco a pergunta da Grazi, é descobrir qual que é o melhor tipo de voz que você vai se adaptar a cantar. Porque, por exemplo, a pessoa às vezes quer cantar scream fry, mas ela não se sente confortável com scream fry. Então, vai para outra técnica. Eu, por exemplo, eu acho que eu nunca conseguiria num palco cantar scream fry, porque como eu fico muito intensa no palco, vai sair aquele berro podre, brutal mesmo. Então, é uma coisa que, sei lá, vem da alma, sabe? E não adianta eu querer daí ficar toda quietinha, técnica, querendo fazer screen fry, porque tem que ter um... A torneira tem duas opções, aberta ou fechada. A minha não assim, tem meio. A minha é bem, a minha é bem Cada assim. pessoa Então, esse é o jeito como eu me adapto a cantar. Agora, tem pessoas que se adaptam muito melhor ao screen fry, tem outras pessoas que vão mais pro drive. E, às vezes, quando você quer mesclar, a Isa, uma aluna minha, ela, por exemplo, ela quer mesclar limpo, drive e gutural. Depende do drive dela, por exemplo, ela vai usar um drive que vem da mesma compressão que o gutural desse visceral, do growl, que também chamam. Então, é indicado ela usar tal tipo de drive e tal tipo de gutural. Porque se ela colocar uma técnica muito diferente, a transição entre os dois é muito difícil. Quebra o disco, né? É um trabalho mais complexo de você observar como que você... Já pensar lá na frente, tipo, como que eu vou executar isso ao vivo? É possível executar ao vivo? Então, aí faz todo um ver o trabalho. estilo que você quer cantar também. Porque, por exemplo, se você quer cantar numa banda de brutal death metal, eu acho que talvez você aprender screen fry, o passado limpo pro drive, não vai te servir muito. Talvez seja melhor você meio que já estudar em cultural diretamente. Sim. Ou se você tem uma banda, sei lá, de metalcore, só que daquelas um pouco que mistura limpo com algumas distorções vocais, ou talvez um instrumental não é tão pesado, se você enfiar um cultural nervosão, túnel, como é o túnel? Tunnel throat. Tipo, vai ficar meio esquisito com um instrumental que talvez não é tão pesado. Então, tipo, tem que ter um pouco de ideia do que você quer fazer. Ah, sim, tranquilo. Até eu queria trabalhar um pouco. Se tu puder, responde curto, que a gente tá faltando 5 minutos para as 9. Tem uma pergunta aqui, e daí eu vou passar para minha. A Chá Toledo, ou Chá Toledo, ele pergunta se o Drive ele compartilha coisas com o Fry em termos de técnica. Sim. É bem complexo explicar, então acho que daí não vai dar tempo de explicar. Posso conversar depois com a Chá, se ela tiver dúvida, eu explico para ela bonitinho. Mas o treinamento que a gente faz para você aprender o Drive, a primeira compressão que a gente aprende é a compressão do Fry. Então, o Fry, ele é muito bom para você aprender as distorções vocais. Então, a relação do Fry com a questão do Drive é essa, aprender em questão de treinamento mesmo. Mas depois eu entro mais em detalhes com a Chá, pela pergunta. Então, pela questão do tempo, tá, Chá? Tranquilo. E até tem esse trabalho, essa questão do gutural, né? O gutural aqui no Brasil ele é entendido de uma maneira e nos Estados Unidos é outra. Nos Estados Unidos, inclusive, tem um projeto muito legal que eles põem um black metal com vozes de pitbull, ou seja, eles trabalham o gutural do pitbull para salvar esses cães, sabe? É um projeto muito legal, eles arrecadam um dinheiro muito legal vendendo discos, a banda só faz instrumental e colocam o gutural ali do cachorro em cima, sabe? Então a cultura do gutural lá para cima, tanto nos Estados Unidos quanto na Finlândia, tem muito mais amantes e adeptos ao gênero. E aqui no Brasil, vocês sentem ainda um certo preconceito, uma dificuldade para trabalhar shows desse gênero, de bandas que cantam em gutural? No caso, vocês têm uma banda, né? E se torna daqui a pouco mais difícil para encontrar shows para produção, ou até mesmo os produtores mesmo, determinada casa de show negou porque o gênero da banda é assim assado e não interessa a eles.
Ó, estão perguntando o nome do projeto do Pitbull ali. Ah, deixa eu ver aqui. É, Mas até tinha uma banda, eu acho que começou no começo dos anos 2000, final dos 90, onde eram dois pitbulls que faziam os vocais, daí os caras lançaram um ou vários CDs, e tinha página no Facebook, tinha um monte de coisa, isso aqui foi faz uns 20 anos, aí os cachorros faleceram de velho, daí a galera sofrendo, viu? né, então, Eu meu vou. Deus, tadinho. Viu, Andy? Estamos iniciando a parte 2 aqui da live. A live foi encerrada. Voltar a live. Tá. A gente está reiniciando aqui a nossa live, então, com a dupla, com a Tati, com a Andy. Bem-vindo o Robério, o Mário, aí a Grazi. Vamos voltar aqui com o pessoal para nós encerrar a nossa live, então. Bora aguardar a resposta das gurias. Eita. Ué, alô? Travou. Tá carregando. Tá carregando. Fica aqui, Mir. Para mim aqui, por enquanto, não aparece vocês na live. Tá me Vamos ouvindo? esperar. Estamos ouvindo, eu estou ouvindo tranquilo. Só a imagem, por enquanto, não aparece. Acho que eu vou desligar e daí você me chama de volta. Tranquilo. Pessoal, seja muito bem-vindo novamente, então, à nossa live. A live do Subsolo, ela acontece a semana inteira, então vocês podem acompanhar nos nossos stories, na nossa time. Vai ter live durante toda a semana. Essa semana tem mais gurias que vão conversar com nós aí a respeito de metal, de cena, de muita coisa bacana, né, que tem acontecido aí durante o cenário metal, rock and roll do nosso Brasil, bandas undergrounds aí, afiadas mesmo, que estão se aproximando. A Natália aí chegou, Natália Gavotti, a Grazi, a gente, depois da Andy, a Tati, aqui tá as gurias, me mandaram aqui, vamos aceitar aqui as gurias, esperar elas carregarem, a gente ainda vai ter a da Afronta amanhã, a Grazi Mesquita, a Adri Smith da Pandora, Débora Gomes do Losna e a Vives do Porlef. E aí, gurias, retornamos? Voltamos com um companheiro agora. Esse é o Olha Nico. aí, olha só, um gatão. Não, brincadeira mesmo. Ele é meio grande. É, olha só. E ele tem raça, né, esses gatinhos? Não, Pelo focinho não, na verdade a parece. gente fala que ele é um norueguês da floresta, mas ele não. Ah. Mas a gente gosta de inflar o ego dele, né? Ele se acha, Bom, ele não é. só para nós até dar uma continuidade e encerrar daqui a pouco a live, nós estávamos falando a respeito, né, disso, e até a Andy citou ali dos Pitbulls ali, né, da dupla de Pitbulls que faz esse disco. Ah, a pergunta era do... Como é Era que a é aqui no respeito... Brasil, né? A parte do gutural. Isso. Assim, é um pouco estranho, porque eu nunca fui para fora para saber como é que era, né? Mas a questão, assim, eu tive uma experiência interessante com a Mercy Killing. Quando a gente lançou o álbum do Eutanásia, que a gente fez o lançamento numa feira de vinil. E nessa feira de vinil, na realidade, estavam cheios de famílias normais, né? Que horror falar assim. Mas pensando assim, estava cheio de família, da galera almoçando, e a gente ia fazer o som ao vivo lá e apresentar 3 músicas nossas. Antes da nossa apresentação, estava tocando uma banda de reggae. E daí eu fiquei com vergonha de cantar inicialmente, eu até estava com vergonha de aquecer a voz antes. E daí eu peguei e fiquei quietinha, aquecendo a voz em silêncio. Tipo, o meu silêncio é com a boca fechada. Aí eu fiquei aquecendo desse jeito até. E daí foi bem engraçado, porque não tinha ninguém na frente na hora.
E quando a gente começou a tocar, que eu soltei a voz, todo mundo foi, tipo, curioso ver. Então, as pessoas têm muita curiosidade em relação ao gutural. Para muitas pessoas não soa bem, para muitas pessoas o gutural incomoda, né? Já ouvi isso de bastante gente. Mas as pessoas admiram também pelo fato de que, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. Apesar de que eu falo, você consegue cantar. Mas mas é uma coisa assim que ainda há uma estranheza no meio popular e a gente acaba tendo eventos muito específicos. Ou a banda, por exemplo, negam o convite, tipo, a gente pensa em fazer em tal festival, a pessoa fala, não, é um som muito pesado. Então, tem esse problema, eu acho que ainda no Brasil, ainda não é uma coisa, tipo, muito popular, né? Mas eu acho que tá sendo encaminhado para isso, porque pelo fato também de ter mais meninas cantando gutural. É uma coisa que não tinha tanto. Então, as pessoas estão vendo, nossa, é uma menina cantando gutural. E isso acaba popularizando mais, né? Não fica só uma coisa de metal pesado, cheio de cara estranho. Então, daí tem meninas lindas, maravilhosas, cantando gutural também. Linda. Então, não sei como é que fica mais pra frente, né? Sim, até porque eu acredito que o maior tabu para a música do gutural hoje é ela entrar nas linhas de rádio, né? Você escutar ela numa rádio, uma música que tem uma linhagem, né, de trabalho brutal, né, a gente diz, é complicadíssimo. Mesmo bandas que paguem, digamos, o jabá, né, o devido jabá para rádio, é complicadíssimo ainda você ouvir numa transmissão FM, por exemplo, um gutural. E isso é no mundo inteiro, né? Até hoje tem esse preconceito, né, de trabalhar nas linhas de rádio. E pro público em si, a questão do show mesmo e a venda do disco ainda não, ainda, né, a pessoa ainda consegue ir lá, compra, busca o seu lado específico, né, de fã, enfim, mas eu ainda sinto nessa questão de ondas, né. Mas é uma questão mesmo de desconhecimento, porque eu estava pensando num exemplo agora. Rock in Rio. Teve Nervosa e teve Torture Squad, que chamou um pouco a atenção assim, de um outro público que talvez nunca tinha visto, como a Tati falou, uma mulher cantando gutural, no caso. Uma mulher cantando rasgado. E daí eu lembro que, tipo, obviamente, meu Facebook, pela seleção que eu faço e pelos amigos que eu tenho, só tava bombando isso, obviamente, os vídeos do pessoal tocando e tal, das meninas nervosas e tudo mais. Só que eram de veículos, esses vídeos eram de veículos que, tipo, não eram específicos de rock, de metal, era coisa, tipo, mais popular porque era Rock in Rio, né? Daí, tipo, sei lá, era, não sei, Facebook de rádio, vamos supor, Facebook de eventos em geral, compartilhando esses vídeos. E daí tinha muito comentário de uma galera falando, tipo assim, ai, que horrível, que feio, nossa, canta muito feio, sabe? Tipo, tem aquela coisa, tipo, como é diferente, como não é o que eu conheço, então cantar assim é feio. Tipo, eu acho que passa por esse lado do desconhecimento, assim, daí, tipo, você via que eram pessoas que, tipo, realmente não tinham contato, provavelmente, talvez, nem tinham ouvido, e como teve um boom, assim, desses vídeos, hoje a gente vê as coisas, mesmo não sendo, talvez, do nosso círculo, tanto mesmo tendo a bolha, né? Chegou a ouvidos, vamos dizer, de pessoas que não estão nesse meio, daí as pessoas ouviram e daí tem muito esse comentário, tipo, nossa, que feio. Eu vi muito esse comentário, ficou muito gravado pra mim. Daí, tipo, dá vontade de perguntar assim para as pessoas, tipo, o que é feio? Por que essa pessoa tava cantando feio? Ai, não, porque tava cantando assim, errado. Tá, mas pode ser uma coisa que você não goste. Aí eu perguntaria, aí Janis Joplin, você acha feio? Janis Joplin cantava berrando, na época dela foi talvez a pessoa também não gosta, sei lá, porque é uma coisa que, tipo, não é o que está acostumado. Se você para pensar, vamos pegar a parcela da população, sei lá, gostos musicais do Brasil. Acho que o mais popular deve ser MPB, funk e sertanejo, provavelmente, talvez pop, um pouco de alguma outra coisa, assim, do tipo, e depois rock, só que um rock talvez mais tranquilo ainda, com vocais lindos, agradáveis, ao vivo, certo? Então, tipo, essa questão de vocais mais rasgados
fica meio que completamente desconhecido para a maioria da população, eu acho. Sim, não, e tem essa questão ainda trabalhada no Brasil que entra a questão do sexo frágil, né? A questão de, você vê a mulher ali no palco e tem todo esse preconceito, né? Daquela caixinha de surpresa, né? A guria vai, manda um gutural e daí o público abre o olho assim, e fica, caralho. E daí no primeiro momento pode arrepiar a pessoa ou não, ela pode gostar no ato ou não. Mas aí entra toda a questão da cultura no envolto dela, que daí entra esses comentários, né? Entra essas situações preconceituosas, né? Que acontece. O Brasil é ainda um país machista, é um país que ainda tem uma escravidão interna, né? E isso aí entra muitas vezes nessa exposição cultural, né? Por que em determinados países essas coisas são naturais, têm o seu espaço e determinado respeito, e para nós não, para nós aparece algo diferente. Num primeiro momento, o brasileiro ele quer te colocar recluso, ele quer te colocar dentro de uma caixa, ele quer cancelar as tuas coisas, sabe? Isso eu vejo até com culturas abertas. O que eu enfrento na minha realidade, até trabalhando, é a questão do futebol e carnaval, né? Chega aqui no meu município, tem o futebol, né? Tá acontecendo a competição. Se tá acontecendo futebol, tem que acontecer o carnaval no município. Se não acontece um, outro não pode acontecer. E tem muito disso, né? Tem muito. O pensamento ainda é pequeno, né? A gente não é só o município, é o país inteiro pensa ainda pequeno, né? Nessas questões aí, né? Eu acho que essas coisas são muito importantes, assim, também. Qualquer tipo de manifestação cultural é válida. Só que Sim, tem muito essa questão do... Não sei se preconceito a palavra. Acho que essa questão mais de desconhecimento. E no caso das mulheres que você falou, tipo, no metal, ou seja, em qualquer meio, tem uma coisa que é muito engraçada. Que, tipo, se fosse um cara cantando, ninguém se sentiria na obrigação de manifestar que não gostou. Por exemplo, você tá aí passando o teu feed no Facebook, daí você vê um vídeo, você é pessoa X, aleatória, vê um vídeo de um cara cantando, putz, não gostei, achei horrível. Passou. Agora, se é uma mulher que tá berrando e, tipo, eu não gostei, uhum, a pessoa se sente, parece que não é obrigação de ir lá comentar que achou um porre. É sim. como que não pode passar desapercebido que você não gostou, todo mundo precisa saber que você não gostou e tentar esculachar aquela pessoa. Eu acho que aí entra um pouquinho essa questão que eu gostaria que todo mundo talvez se pergunte um pouco hoje em dia, da questão de por que tem que ter isso, sabe? Não gostou? Beleza, vai ter quem goste. Você pode passar de largo e a sua vida não vai mudar, sabe? Mas quando é uma mulher, é como que tem essa necessidade forte de esculachar. Eu acho que a gente viu isso muito ultimamente com, mais uma vez, vou dar o exemplo da Nervosa, nos últimos meses, assim, eu, tipo... é, tem outros mil exemplos, né? Mas, tipo, o cara parece que não consegue controlar o dedinho no teclado, que ele tem que falar que é a coisa mais horrível que ele ouviu na vida dele, mesmo não sendo verdade. Sim, não, Complicado. e daí para quererem jogar a banda para baixo, falar que não são merecedoras de onde estão, enfim, é muito hater show, né? É o famoso hater. O nosso país ele é tropical, ele tem todas as culturas possíveis, mas é que nem eu falei, ele tá ainda com esse preconceito, com essa coisa aí dentro, historicamente, né, falando, porque a gente já poderia ter passado, a gente poderia ter aprendido muito mais com o nosso passado e mesmo assim a gente não aprende e mesmo assim a gente tem cada estado do Brasil sendo um país diferente, né? Cada estado ainda tem a sua cultura, o seu método, enfim, é questão aí complicada, né? Mas é isso aí, eu agradeço e muito a participação de vocês. São 9 horas e 12 minutos. A gente vai encerrando então essa parte 2 da live. E eu deixo aí a palavra final com essa dupla, que com certeza vai rolar uma versão do Dio, vai rolar uma musiquinha de Dia dos Namorados, né? Tô só por Vamos esse pensar. especial aí. Vamos pensar. Sente intimidade, meu Deus. É. Ai, bom, muito obrigada pela entrevista, achei maravilhosa e bom que uma galera compartilhou aí, conseguiu participar da live, foi bem gostoso. E
Eu queria aproveitar para agradecer e elogiar o trabalho do Subsolo, que eu estou acompanhando. Vocês estão fazendo um trabalho incrível de divulgação das bandas. Eu acho que para quem trabalha no meio independente é muito importante ter pessoas que possam divulgar o nosso trabalho, que tenham esse empenho de ir atrás das bandas, sabe? É muito legal e eu fico muito contente em poder participar disso também, tá? E vou fazer só uma divulgaçãozinha, porque não deu tempo de falar. Eu tô com outro projeto também, com o Danilo Coimbra, da banda Malefactor. Ele tá ali na live. Ele tá na live. Danilo se manifesta. O Danilo, ele é guitarrista do Malefactor e ele tem um projeto solo dele chamado Divine Pay, que algum tempo atrás, a gente conversando sobre esse projeto, ele me chamou para ser vocalista. Então, é um projeto e a gente vai tentar gravar uma música em breve, já com os meus vocais. E é um death metal obscuro, bem podreira, maravilhoso. O podreira meu é de elogio, tá? Muito obrigada mesmo. Encerrei agora, pode falar. Não, eu também obrigada, Wendel. Foi bem divertido, passou bem rápido. E obrigada a todo mundo que participou pelas perguntas. Teve algumas perguntas que a gente perdeu ali. Eu acho que eu vou abrir uma caixinha de perguntas na página da Monte. É Monte.oficial, que é a banda que a gente tem junta. Tati baixista e vocalista. E eu vou abrir na Rockmoth também. Pode abrir na Rockmoth. Quem tiver dúvida para Rockmoth, manda lá. Quem tiver dúvida para Monte ou pra gente, pode mandar também. Vai querer uma das duas, a gente vai abrir a caixinha da pergunta no nossos stories, tá bom? Com certeza, né? O pessoal aí que ficou com alguma dúvida, alguma questão, com certeza vai poder entrar em contato com vocês, daqui a pouco fazer aulas, né? O pessoal aí se descobre no meio, né? Criar uma coragenzinha depois desse papo aí, né? Clientes aí sempre bem-vindos, né? E é isso aí, né? Eu agradeço, então, mais uma vez. Eu aviso, né, o pessoal que está chegando, o pessoal que está na live. Amanhã a gente vai ter a Dejane do Afronta, a gente vai ter ainda a Grazi Mesquita do Last in Maze, a gente vai ter a Adri Smith do Pandora, a Débora Gomes do Losna e a Vives do Power Left. Vai ter aí de segunda a sábado essa nossa semana aí de lives do Subsolo, tá? Então, agradeço muito e eu vou encerrando por aqui, então. Mais uma live do Subsolo. Uma ótima noite a todos. Com certeza, até amanhã. Aí o gatinho, ó.